né? Descartes inaugura essa linha do racionalismo, né? Do pensamento moderno, né? E ele vai ter, assim, uma influência imensa, né? Na filosofia moderna. Ele vai, enfim, ser o cara que vai estabelecer, né? Um dos pilares do pensamento moderno, que é justamente aquilo que eu tinha falado para vocês, quer dizer, ser um pensamento que ele parte do sujeito, né? Ele parte do sujeito, é o sujeito que muitas vezes a gente até chama o sujeito cartesiano, né? É um tema que às vezes se fala na filosofia, não, o sujeito cartesiano. Quem que é o sujeito cartesiano, né? Uma visão assim da filosofia, uma visão da ciência, né, que coloca como alicerce, como base da construção do pensamento e do conhecimento, coloca o homem, tá? E como foi, né, que ele chegou a esse ponto, né, de colocar o homem nesse lugar central da construção do conhecimento da filosofia, né? Isso aí se dá basicamente num texto dele que se chama As Meditações, tá? Por isso eu vou falar um pouquinho desse texto para vocês hoje, né? Que ele é um texto muito importante, assim, ele é o texto inaugural desse pensamento do Descartes, né? É aquele que a gente já viu antes, né? O discurso do método. Na verdade, ele começa o discurso do método fazendo uma espécie de resumo das meditações e mostrando quais são as conclusões a que ele havia chegado nesse texto das meditações, né? O que é uma meditação, né? Uma meditação, naquela época, né, no século XVII, Descartes é 1640, esse período aí, uma meditação naquela época era alguma coisa que era o sentido que se dava para a palavra meditação, já desde os estoicos, né, desde aquelas escolas lá da virada do milênio, né, século I, século II, os estoicos, e a meditação era você se colocar num lugar, né, em que você imaginava que você estava em um certo lugar, né? Então, qual era a meditação mais comum realizada pelos estoicos? Era a meditação em que você se constrangia, se colocava na situação de alguém que havia morrido e começava a refletir, então, a meditar a respeito dessa nova condição, como se você tivesse morrido mesmo. E aí começava a pensar, bom, morri, e agora? O que aconteceu? Poxa, as pessoas que gostavam de mim devem estar tristes, mas, enfim, devem estar sofrendo mais do que eu, que estou aqui, que já não sofro mais, não tenho mais dor, não tenho mais problema, né? Então, a meditação era tudo um exercício, né, daquele cuidado de si, lá que a gente viu, né, da subjetividade estoica, né, antiga, no sentido de você se preparar para as grandes dificuldades da vida, se preparar para as tragédias, né? Inclusive se preparar para a própria morte, né? Então as meditações tinham esse sentido, né? E o que o Descartes vai fazer? Ele justamente ele vai se colocar numa situação, então ele vai imaginar uma situação, né? Só que em vez de imaginar uma situação em que ele está morto, ele vai imaginar uma outra coisa, né? Essa outra coisa que ele vai imaginar é uma coisa assim que nasce então, né, de uma movimentação no sentido de estabelecer o que ele vai chamar da dúvida hiperbólica. O que é hiperbólica? É uma coisa exagerada, é uma coisa levada às últimas consequências, assim, né? E qual que é essa dúvida, então, que ele vai levar às últimas consequências? Ele vai levar tudo, ele vai elevar a dúvida, ele vai colocar tudo em dúvida. Ele vai falar assim, não, eu acho que a filosofia escolástica, a filosofia antiga, todas elas falaram coisas muito diferentes e tudo mais. Por quê? Né? Porque a filosofia não tinha, então, justamente um alicerce sólido, né? E ele fala, bom, eu vou construir esse alicerce, né? E qual que é o movimento para construir o alicerce? O primeiro movimento é colocar tudo em dúvida. Então, ele vai colocar em dúvida tudo o que ele leu nos livros, ele vai falar assim, não, os livros, tem um livro que diz uma coisa, tem outro que diz outra, então eu vou jogar os dois fora, eu não vou mais considerar esse conhecimento, né? Eu vou apagar tudo que eu aprendi dos livros, porque os livros se contradizem, tem gente que diz uma coisa, gente que diz outra,
Então, não dá para confiar nisso. Eu quero alguma coisa onde dê para confiar, que não tenha dúvida, né? Aí depois ele vai passar pelo questionamento dos sentidos, ele vai falar assim, bom, os sentidos já me enganaram, eu já olhei alguém de longe e achei que era uma pessoa, e quando cheguei mais perto era uma outra. Então os sentidos me enganam de vez em quando. Então, já que eles me enganam de vez em quando, eu também vou partir do pressuposto que eles sempre me enganam, que não dá para confiar efetivamente nos sentidos, né? E aí, nesse sentido, ele está dialogando e está descartando, né, o pensamento daquele outro autor que a gente viu anteriormente, que era o Francis Bacon, né, que era um empirista, que dizia que a ciência deveria ser construída com base naquilo que os sentidos mostram para a gente, naquilo que a gente percebe no mundo, né? E o Descartes vai falar, não dá para construir ciência com base no empirismo, naquilo que a gente vê do mundo, por quê? Porque os sentidos sempre nos enganam. Então não dá para confiar nos sentidos. Tá? Então a primeira coisa que ele limpa são os textos clássicos canônicos. A segunda coisa que ele limpa é os sentidos. Não dá para acreditar nem no texto nem nos sentidos. Aí o terceiro, a questão que ele vai discutir é a questão da própria confiança, né? Na existência do próprio mundo. Ele vai dizer assim, bom, mas parece que eu estou no mundo, mesmo que eu não confie nos olhos nem nada, a hora que eu fecho os olhos eu percebo que eu estou num lugar, que eu estou num ambiente e tal, né? Mas ele fala assim, mas não dá para acreditar nisso também, porque quando eu sonho, também parece que eu estou no mundo, e na verdade eu não estou em mundo nenhum, aquilo é tudo fantasia, aquilo é puro sonho, né? Então, se quando eu sonho parece que eu estou no mundo, né? Será que quando eu acho que estou no mundo, eu estou no mundo mesmo? Eu tenho que colocar isso em dúvida também, porque o sonho e o mundo da vigília, de estar acordado e tudo mais, é um negócio que não dá para dividir, também não dá para saber qual deles que estava certo, né? Nesse momento, assim, a gente lembra um pouco daquela música do Raul Seixas, assim, né? Que ele dizia que tinha um sábio chinês que sonhou que era uma borboleta, mas que ele não sabia se ele era um sábio chinês sonhando que era uma borboleta ou se era uma borboleta sonhando que era um sábio chinês, né? Uma hora ele entra em parafuso, assim, porque ele fala, poxa, mas quem será que está sonhando? Será que sou eu, sábio, que estou sonhando borboleta, ou será que eu sou a borboleta que está sonhando que sou um sábio, né? Então ele chega nesse limiar, assim, da questão do sonho e coloca em dúvida até a certeza de que ele esteja no mundo, de que o mundo exista, né? Ele começa a colocar essas questões todas, né? E aí a gente chega num ponto que ele fala assim, bom, mas mesmo quando eu estou sonhando, uma coisa é certa, né? Eu não posso fugir da matemática, porque quando eu digo que 1 mais 1 é 2, esteja eu sonhando ou esteja eu acordado, né? 1 mais 1 vai ser 2, tá? E disso a gente realmente não tem como fugir, né? Então, na matemática dá para acreditar e não há nenhuma dúvida em relação aos números, à matemática. Mas aí ele vai levantar uma hipótese, né? Que a hipótese é a seguinte, bom, se esses números que estou dizendo que 1 mais 1 é 2, eles estão na minha cabeça, será que não existe um Deus enganador, né? Será que o ser que me criou não criou com a disposição de me enganar, né? Quer dizer, que na verdade esse Deus, então, ele seria no fundo uma espécie de gênio maligno que seria capaz de colocar na minha cabeça que 1 mais 1 é 2, quando na verdade 1 mais 1 pode ser 5, né? E eu estou pensando errado porque esse gênio coloca um pensamento errado na minha cabeça, né? Então, veja onde que ele chega, né? Quer dizer, onde que ele leva o questionamento dele, a dúvida dele, até um ponto que você fala assim, bom, mas então não dá para acreditar em nada, porque se eu não sei que 1 mais 1 é 2, né? Aonde que eu vou chegar? Quer dizer, o que sobrou depois disso tudo, né? E aí ele dá o pulo do gato dele, o pulo da virada dele, que é o seguinte, olha, por mais que eu duvide que 1 mais 1 é 2, que o mundo exista, que o sonho é igual ao mundo físico, que os sentidos não dá para acreditar, em tudo que se escreveu não dá para acontecer, por mais que eu duvide de tudo isso, quando eu duvido, eu não posso duvidar que eu estou duvidando, né? Então ele chega num ponto que parece que ele encontrou uma pedra de fundamento, né?
que se ele conseguir tirar algum tipo de consequência positiva a partir desse ponto, talvez ele tenha encontrado aquilo que ele acha que é o alicerce para a construção de toda a filosofia, de todo pensamento, né? E é exatamente quando ele chega nessa conclusão de que ele é um ser que não pode duvidar que ele está duvidando, né? Que ele coloca a dúvida como um ato de pensamento. Né? Então, quando eu duvido, eu não posso duvidar de que eu estou pensando, porque a dúvida é um pensamento. Eu colocar algo em dúvida é pensar a respeito de algo, né? Então, eu não posso duvidar também de que eu estou pensando. Eu não posso duvidar que eu duvido e não posso duvidar que eu estou pensando quando eu duvido, né? E só que a partir desse momento em que eu descubro que enquanto eu estou pensando, né, eu sou capaz de duvidar, eu sou capaz de pensar coisas erradas, etc., mas eu estou pensando, isso não pode ser colocado em dúvida, né? Ele vai chegar à primeira conclusão importante das meditações, que é a seguinte: bom, mas se eu penso, né, quer dizer, então eu existo, tá? Porque o pensamento é uma coisa positiva, essa coisa positiva existe, né? Mas percebam que ele chega à conclusão de que ele pensa e ele existe, né? Mas ele não se coloca numa situação de que, assim, eu penso, logo eu existo no mundo físico e concreto. Não, eu penso, logo eu existo enquanto um ser pensante, né? E a partir de então ele vai propor a existência de uma primeira substância que existe no mundo, que é justamente a substância do que ele vai chamar de res cogitans, né? Uma realidade pensante, uma substância pensante. Tá? Então, a substância pensante existe por quê? Porque eu sou a substância pensante. Né? Então, na verdade, é todo esse caminho que ele vai desenvolver na meditação, né? Mas que vai colocá-lo num lugar, né? Como outros filósofos posteriores a ele vão justamente questionar, né? Quer dizer, que é um lugar um pouco complicado, porque tudo bem, ele conseguiu construir uma base sólida para o início da filosofia, início do pensamento, mas o que mais que dá para conhecer a partir daí, né? Até chegar à conclusão, penso, logo existe e tal, tudo bem, foi tudo bonitinho e construiu-se esse alicerce, mas como é que eu vou dar um próximo passo? Quer dizer, como é que eu vou dizer, por exemplo, eu existo, eu tenho 2 olhos, eu tenho 2 mãos? Quer dizer, porque aí eu já vou ter que voltar a me utilizar dos sentidos, da visão, quer dizer, tudo aquilo que ele jogou fora, e ele vai dizer, não, você não pode recorrer para isso tudo de novo, né? Então, se eu não posso recorrer para tudo isso de novo, para onde que eu vou recorrer, né? E aí ele vai dizer, olha, eu vou recorrer, isso é a característica do racionalismo, eu vou recorrer pura e simplesmente ao pensamento. Eu só vou poder ficar trancado dentro do pensamento. Poxa, mas você não consegue conhecer nada a partir desse mundo, né? Aí ele fala assim, bom, vamos com calma, vamos ver uma coisa, né? Quer dizer, se eu já consegui chegar nessa primeira certeza de que eu penso e logo existo, tá? Isso eu cheguei por um passo a passo tão sólido que ninguém pode colocar em dúvida, que enquanto pensa ele é um ser existente, enquanto pensamento, né? Se isso foi possível de realizar, aí ele retoma a hipótese do Deus e do gênio maligno. Aí ele vai dizer assim, bom, se isso foi possível construir, quer dizer, aí eu já tenho como afirmar, então, que esse gênio maligno não existe, porque ele não seria capaz de me enganar dentro do meu pensamento. Ele não foi capaz de me enganar dentro do meu pensamento. Tá? Pode ser até que 2 mais 2 seja 8, mas me enganar de que eu existo, ele me enganou. Então, se ele não enganou, nesse caso, quer dizer, por que ele enganaria nos outros? Né? E aí, com base nessa argumentação, aí ele vai dizer: não, Deus não é nem enganador e nem existe um gênio maligno, porque eu já consegui construir o primeiro alicerce do pensamento racional. Então, se Deus não é enganador nem é maligno, Deus é o quê? Deus é um criador generoso, que me criou dotado da racionalidade, e a racionalidade é capaz de criar conhecimento. Tá? Mas que tipo de conhecimento a racionalidade pura é capaz de criar? Tá?
porque ele não resgatou ainda sentidos, aquelas coisas todas, ainda está tudo em dúvida, né? Ele vai dizer, olha, o que a racionalidade pura é capaz de recuperar como conhecimento é justamente o conhecimento matemático, o conhecimento numérico. Quando eu pego um triângulo e falo que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, né? Quer dizer, isso é alguma coisa tão lógica e matemática quanto essa dedução que a gente realizou em relação à existência do sujeito, né? A Graziele me perguntou aqui, isso se aplica à teoria do Epicuro, né? O Epicuro, ele justamente ele é um autor antigo, né? E que era um tipo de pensamento filosófico onde essa questão do sujeito do conhecimento justamente ela não tinha aflorado ainda, tá? Então, quando o Epicuro criava alguma tese, né, por exemplo, na sua física, né, quando Epicuro ia dizer, não, existem átomos, existe a matéria e tudo mais, né? O que ele está dizendo? Ele está dizendo que existem átomos, que existe matéria no mundo, tá? O que o Descartes diria a respeito disso? Ele diria, olha, como é que eu sei que isso é verdade? Como é que eu sei que isso é verdade? Tá? E para eu chegar à conclusão de que existem átomos e matéria no mundo, então, o Descartes vai dizer o seguinte, olha, eu precisaria de uma prova matemática de que a matéria existe, que é justamente o que ele está colocando em xeque, né? Então, o Descartes vai inaugurar justamente um caminho totalmente diferente de todo o pensamento antigo, tá? Não dá para aproximar Epicuro com Descartes. Diga, Milene. Então, tipo, toda a lógica do pensamento dele é voltada para matemática? Meu Deus, Exatamente. matemática me persegue até em filosofia. No Descartes, com certeza, percebe que, né, a lógica, a matemática, né? Quer dizer, o Descartes ele vai ser o defensor, né, de uma filosofia de ordem racionalista. Tá? Tanto é que o Descartes é um grande matemático também, né? Quando você fala dos eixos cartesianos, aquele eixo x e y, né? Foi o Descartes que criou aqueles eixos cartesianos, chamam cartesianos por causa do Descartes, né? Então ele criou a geometria Interessante. descritiva, ele é a pessoa que mistura as formas geométricas com os números, né? Então o Descartes ele tem uma importância nesse sentido, né? Agora, perceba que, como ele acha que o único tipo de conhecimento que pode existir, ele se desenvolve por intermédio da matemática, né? O que vai acontecer? As coisas que ele fez no campo da matemática vão sobreviver, e até hoje se utiliza Descartes, né, para estudar uma série de coisas, a lógica, a matemática, os eixos cartesianos, a física e tal, se usa. Agora, o que vai acontecer? Né? Como ele diz que tudo é matemático, o que vai acontecer? Ele vai, por exemplo, querer deduzir o funcionamento do corpo humano a partir também de princípios matemáticos. E algumas coisas, nesse sentido, ele até meio que vai acertar. Então, ele é uma das pessoas que inicialmente se propõe a defender a ideia de que existe um sistema circulatório do sangue no corpo humano, né, que é um sistema mecânico. É um sistema que tem um coração, que é uma bombinha, né, que nem tem bomba de água, que manda água para a caixa d'água e tal. O coração é uma bombinha, e essa bombinha ela faz circular o sangue por todo o organismo, né? E ele começa a desenvolver uma teoria matemática do corpo humano, assim, digamos, né? Mas aí, o que acontece, né? Qual que é o problema disso? O problema disso é que ele vai colocar nessa sua teoria, por exemplo, do corpo humano, né? Ele vai colocar a ideia de que, então, nós somos totalmente mecânicos.
Somos totalmente mecânicos, né? Então, quando perguntam para ele por que o corpo humano é quente, por que a gente tem uma temperatura elevada em relação ao ambiente e tudo mais, né? O dia pode estar com 10, 12 graus, a gente vai estar com 36, 37 graus. Então, por que a gente é mais quente do que o ambiente onde a gente vive, né? Aí o Descartes vai dizer, é porque dentro do coração tem um fogo lá, tem um fogareiro, tem uma chama dentro do coração que aquece o sangue e o sangue aquece o corpo quando circula, né? Quer dizer, ele vai começar a defender teses mecânicas para explicar como que o organismo funciona, né? Que hoje em dia toda biologia daria muita risada da cara do Descartes, né? Justamente, né? Ele vai ter que começar a explicar essas coisas, quer dizer, por que o braço mexe quando a alma manda subir, levantar o braço? E aí que ele vai fazer? Ele vai dizer assim: olha, existe um órgão no corpo humano que se chama hipotálamo, se não me engano, assim, né? Que ele vai dizer que é o órgão onde a alma gruda no corpo e dá as ordens. Porque é tudo mecânico. É tudo mecânico. A perspectiva do Descartes ela é toda mecânica, né? Ele vê o mundo como quem olha para uma espécie de relógio, assim, né? Então ele vai traduzir o mundo todo em termos matemáticos. E tudo bem, tem lugares onde isso talvez funcione, talvez resulte em algum ganho de conhecimento, mas tem lugares que você vai chegar a problemas absurdos, né? Como o próprio problema que a Newton estava levantando agora há pouco aí, quer dizer, como é que você vai explicar que o pensamento, que essa coisa que ele disse que existe, que é o ser pensante, que no fundo ele vai chamar isso de alma, né? Como é que essa alma controla o corpo, né? E aí os problemas começam a surgir, assim, quer dizer, ele justamente ele vai ter que se deparar com questões, né? Que, por intermédio da matemática, ele não vai conseguir pegar, não, calcula a hipotenusa, o quadrado do não sei o que lá, e explicar essas coisas, né? Então, aí são os limites da filosofia dele, são limites que justamente vão ser questionados, né, futuramente, né? Os empiristas, que é aquela escola lá do Francis Bacon, eles vão se tornar grandes inimigos dos racionalistas. O século XVII todo, ele permeado por um debate, né, em que justamente os racionalistas vão atacar os empiristas e os empiristas vão atacar os racionalistas. Né? Os empiristas vão dar a risada do Descartes, vão falar assim, poxa, o cara disse que construiu uma base tão sólida e tal que todo mundo tem que usar a ciência do jeito que ele fala, seguir o método que ele fala, que é um método matemático, etc. Né? Mas, poxa, ele não consegue explicar por que o sangue circula, ele não consegue explicar por que o corpo aquece, ele não consegue explicar por que a ave voa, ele não consegue nem explicar se o mundo existe, né? Para que serve, então, esse conhecimento, né? E os empiristas, nesse sentido, eles vão ser muito mais pragmáticos. Eles vão dizer, não, a gente está olhando para o mundo e vendo a ave, vendo a temperatura do corpo, está vendo essas coisas, e está tentando encontrar uma explicação para isso no mundo, sem matemática, só por intermédio, por exemplo, da regularidade. Então, eu não preciso estudar matemática para saber que o Sol nasce todo dia. Tá? O Descartes vai dizer que sim, que você vai ter que estudar a circulação dos planetas e tal, não sei o que lá. Matematicamente, você vai ter que entender qual que é a velocidade da Terra, a velocidade do Sol, a velocidade que ela gira em torno do eixo e tal, não sei o que lá. E o empirista vai dizer, não, eu acordo todo dia, o Sol levanta às 6 horas da manhã, 7 horas e tal. Para quê? Né? Então vai ser um grande debate dessas duas escolas, né? Uma tentando puxar para o lado da experiência sensível, né, das coisas que a gente descobre por intermédio dela, e a outra tentando puxar para o racionalismo. Né? E justamente uma escola vai apontar defeitos da outra. Tá? Qual que é um defeito fundamental do empirismo, né, que o Descartes justamente vai questionar? Né? Ele vai falar assim, olha, o conhecimento empírico ele se dá a partir da análise daquilo que se percebe no mundo, né? Então, se o que a gente percebe no mundo mudar, o conhecimento vai ter que mudar. O conhecimento empírico ele não é estável. Por exemplo, vamos pesquisar no mundo quem que é a pessoa mais velha do mundo.
Aí descobrem lá uma senhora, não sei aonde, lá que tem 120 anos de idade. Tá? O que, que o Descartes vai dizer? Você não pode chegar à conclusão de que o homem só vive até 120 anos. Por quê? Porque no ano seguinte a senhora, se Deus quiser, vai fazer aniversário, vai para 121. Então o conhecimento empírico ele é todo fluido, ele fica mudando o tempo inteiro, né? Ele não tem estabilidade, né? E aí o que, que o Descartes vai dizer? Quem tem estabilidade são os conhecimentos universais. Quais são os conhecimentos universais? São os matemáticos. Né? Você, desde a época do Pitágoras, lá do século V, lá antes de Cristo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Isso não vai mudar nunca. Daqui a 50 mil anos, né, o teorema do Pitágoras ainda vai ter validade. Por quê? Porque é um universal. É um conhecimento que não muda nada. Olha que ganho para a humanidade ter coisas que a gente sabe e que a gente sabe que estão tão certas que não vão mudar nunca. Né? Então é isso que o Descartes está oferecendo. Por outro lado, né, os empiristas estão virando e estão falando assim, bom, mas para que serve isso? Né? Que se você não souber justamente pegar esses cálculos e tal para fazer uma hidrelétrica, fazer coisas práticas e pragmáticas, né? Então, esse embate, né, entre empiristas e racionalistas que surge dessa questão toda, tá? Mas, enfim, para a gente andar um pouquinho mais com essa discussão do Descartes na maneira como eu queria apresentar para vocês, né? Eu queria falar agora um pouquinho justamente do problema que a Nilton estava me cobrando ali, né? Que a gente discutisse um pouco, né? Que é um problema que surge do racionalismo, que é justamente mostrar como que o mundo do pensamento como que o mundo do pensamento ele conversa com o mundo da extensão. Tá? O Descartes vai dizer, existem duas substâncias, uma substância pensante e uma substância extensa. Extensão, ele está falando do espaço, né? É alguma coisa que ocupa espaço, por isso extensão, né? Extensão tem a ver com a ideia de tamanho, né? Então, alguma coisa que ocupa espaço. O que, que ocupa espaço, né? Do ser humano, o que ocupa espaço é o nosso corpo. O que ocupa o pensamento é a nossa alma, né? Então, existe uma dualidade no pensamento cartesiano, né? E aí, justamente na semana passada, eu contei para vocês que existia uma carta, né? Que uma amiga do Descartes, que se chamava Elizabeth, escreve para ele, justamente questionando isso. Poxa, Descartes, se o corpo é uma coisa na parte da extensão e se a alma é uma coisa no campo do pensamento, como é que a alma manda elevar o braço e o corpo sobe? Como é que ele obedece? Né? Então, o Descartes ele vai tentar responder a essa dúvida, né? Inicialmente, ele até tenta meio que desqualificar um pouco a pergunta, né? Fala assim, não, isso aí, né? Não sei se você conseguiu entender exatamente o que eu quero dizer e tudo mais, né? Mas, no fundo, quer dizer, esse é um problema muito grave assim dessas teorias dualistas, né? Você tentar juntar as coisas que a teoria dualista está separando. Se ela conseguiu chegar à conclusão de que a alma existe, que a única certeza que ela tem é essa, né? E que por que ela sabe então que o corpo existe, né? É aquela última coisa que eu falei para vocês, é porque ele vai descartar a hipótese do gênio maligno, né? E vai chegar à conclusão de que existe um bom Deus, que é o criador dele, e que o doutor da capacidade da razão, justamente para poder fazer cálculos matemáticos exatos e para poder fazer conclusões lógicas, tirar conclusões lógicas e para construir uma filosofia a partir do sujeito humano e da sua grade de possibilidade de pensamento, né? Então, esse Deus existe, né? E ele comprova essa existência de Deus justamente por intermédio daquele argumento ontológico lá do Santo Anselmo, que a gente já viu, que é um argumento matemático também, né? Se existem formas perfeitas, né? E se existe um ser perfeito, né? Esse ser perfeito ele tem que ser real. Ele tem que ser real por quê? Porque se ele não fosse real, ele não seria perfeito.
aquilo que não é real é muito imperfeito. Então, Deus teria que ser totalmente imperfeito se ele não existisse. Mas a gente sabe intuitivamente que ele existe, né? Por quê? Porque coisas perfeitas existem. Né? Se coisas perfeitas existem, tem que existir um ser perfeito também. Então percebam que o argumento dele é todo lógico, matemático, né? Ele é justamente a recuperação do argumento ontológico de Santo Anselmo. Se existe algo que é infinito, né? Esse infinito tem que estar fora da minha cabeça, então ele existe no mundo, e isso que é infinito, ele é perfeito, então ele tem que existir. Não tem como o infinito não existir. Ele tem que existir no mundo, né? Então Deus existe, né? Então, Descartes vai chegar à conclusão, por intermédio de um pensamento matemático, da existência de Deus. E depois que ele chegou à existência de Deus, ele vai dizer: pois bem, se Deus existe, então eu não posso estar enganado quando eu acho que o mundo existe. Por quê? Porque Deus não vai me enganar numa coisa tão importante quanto a existência da extensão. Né? Então ele vai começar a construir uma série de outras descobertas assim do pensamento dele a partir dessa crença na existência de um Deus generoso, né? Que coloca na cabeça dele coisas corretas. Então, se ele é capaz de pensar a forma do círculo, que é perfeita na matemática, na cabeça dele, a forma do triângulo, a forma dessas coisas, quer dizer, quando ele olha para o mundo, né, e ele vê uma bola de futebol redonda e tal, não sei o que, ele fala: não, poxa, essa coisa existe. Por quê? Porque essa coisa é a materialização de um círculo, que é perfeito. Né? Talvez, como dizia o Platão, essa coisa no mundo físico seja até menos perfeita do que a ideia. Tá? Mas ela também existe, quer dizer, de alguma maneira ela está colocada ali porque Deus queria, então, que houvesse essa articulação entre o mundo e o pensamento. Tá? Mas voltamos ao problema de como que isso se dá dentro do ser humano, quer dizer, é dentro do ser humano que vai ter que existir uma resolução também de por que o corpo e a alma estão conectados. Né? Como que, num certo sentido, né, se existe uma alma que é pensamento, existe um corpo que é extensão, né, como é que essas coisas se conectam? Tá? E ele vai dizer: olha, se conectam, né, da mesma maneira que o céu de Deus se conecta com a terra. Né? O céu de Deus é algo da ordem do divino, do pensamento, e a terra é alguma coisa da ordem da extensão. Então, do mesmo jeito que existe um céu, existe uma terra, né? Quer dizer, existe o pensamento, existe a extensão. Então, percebam ainda a força, né, de uma ideologia teológica, né, em todo esse pensamento racionalista do século XVII. Né? A teologia vai estar ainda muito presente aí. Né? Então, Deus vai ser um Deus garantidor de que o mundo, do jeito que se apresenta para a gente, ele realmente existe da maneira, né, no modo como ele se apresenta para a gente. Tá? Então, o que ele vai fazer em relação à pergunta da Elizabeth? Né? Ele vai dizer, né, que para ela entender exatamente como é que se dá essa relação, ela teria que ler com mais atenção os escritos que ele já publicou, porque ele vai dizer que ali essa questão já está resolvida, né? E por que estaria resolvida? Né? Porque nos seus textos ele fala de que há duas coisas na alma humana, né? De que depende o conhecimento. Uma que a alma pensa, né? E outra que a alma, estando unida ao corpo, ela pode agir e padecer com o corpo. Então é porque a alma está conectada com o corpo que a gente sente dor quando a gente se machuca. Então essa conexão existe. Eu sinto a dor na minha alma. Né? Por quê? Porque o corpo foi machucado. Mas eu sinto, na minha alma, eu sinto a dor. Né? Então, isso seriam provas de que essa conexão existe. Aonde que se dá essa conexão? Como eu disse para vocês, a tese dele é que tem um órgão, né, que é o hipotálamo, que é a parte de trás do cérebro, que é o órgão que faz essa conexão mecânica entre o corpo e a alma. Né? Mas ele vai dizer o quê? Que ele não deu muito destaque. Professor, Oi, bem. Pode falar. tem um órgão na onde? Oi, desculpa. Ele fala que tem um órgão na onde? Foi isso que você falou? No cérebro. No cérebro. Na parte de trás do cérebro, tem um É a pedacinho lá. glândula pineal?
Isso, é a glândula pineal, justamente. Genial. Né? E ele fala que essa glândula pineal que era o órgão exatamente que fazia essa conexão. Obrigado pela contribuição. Não estava lembrando o nome, mas é exatamente esse, é a glândula pineal, né? E que faz essa conexão e que como existe essa conexão, quando o corpo se machuca, ele sente dor. Quando ele manda o braço levantar, ele se levanta, né? Mas é uma explicação que a Elizabeth ela não está muito feliz com essa explicação, entendeu? Como assim, né? Como é que você descobriu? Você está vindo de toda uma dúvida cética, né? Um exagero da dúvida, né? E de repente você puxa da manga do colete uma glândula que liga as coisas, da onde que você descobriu? Não, quer dizer, ele fica numa saia justa, né? Mas ele justamente está tentando fugir dessa saia justa, né? E dizendo então que é um assunto que ele não tratou muito, por quê? Porque ele está muito mais preocupado com a parte espiritual, com a parte matemática, né? Do seu sistema, né? Porque em vários momentos, isso ele fala nas meditações, né? Ele vai dizer o seguinte, que é muito mais fácil ele conhecer a alma do que ele conhecer o corpo e o mundo físico, né? Justamente porque a alma é onde está a natureza daquilo que vai dar apoio para ele construir todo o seu conhecimento, tá? Então, ele vai desenvolvendo esse pensamento, né? E aí ele chega num ponto crucial das coisas, da questão, que é assim, como que a alma consegue mover o corpo? Quando eu peço para mudar o braço de posição, por que o corpo obedece, né? E aí ele vai fazer uma outra crítica, Elizabeth. Ele vai dizer, olha, Elizabeth, eu acho que você está pensando um pouco errado, quer dizer, por quê? Porque quando a gente vai conhecer alguma coisa, em geral a gente tenta apelar para alguma outra coisa que mais ou menos a gente já conhece, tá? E o que você já conhece, né? Você conhece a movimentação no campo da extensão, no campo do espaço. Por exemplo, quando uma bola bate na outra e uma bola move a outra, tá? Só que você está pegando esse tipo de pensamento em que alguma coisa da extensão bate em outra coisa da extensão e a movimenta, e você está tentando jogar essa mesma perspectiva para a relação entre alma e corpo. Quando, na verdade, a alma não é uma bola que bate no corpo, que é uma outra bola. Quer dizer, você não poderia pensar assim, né? E por isso você talvez esteja tendo dificuldades em entender como que o corpo, como que a alma move o corpo, porque não é assim, né? Mas aí surge a pergunta, bom, se não é assim, é como então, né? Ele vai dizer, olha, como exatamente da maneira que existe uma junção entre corpo e alma, né? Que desemboca no nosso pensamento no conceito de união, quando a gente pensa que duas coisas estão unidas, né? E da onde depende essa ideia de que existe uma força, né? Para que esse movimento aconteça, tá? E ele vai dizer assim: olha, a prova de que a alma tem algum tipo de força que também é capaz de fazer com que o movimento do corpo se dê, é o fato de que a própria alma, ela também tem forças que movimentam a própria alma, que movimentam o próprio espírito. Ela pergunta, mas dá um exemplo de que força é essa? Por exemplo, a raiva. O que é a raiva? A raiva é uma força da alma que movimenta a própria alma. E aí a alma passa a estar com raiva, ou a alma passa a estar feliz, ou a alma passa a estar triste, né? São movimentações da alma no próprio nível do incorpóreo, né? Do pensamento, que a alma está sendo movimentada por ela mesma. Então, essas alterações de humor seriam a prova de que a alma tem uma força dentro dela, né? E aí, da consequência de que existe essa força dentro da alma, o que ele faz? Juntando
a alma com o corpo por meio dessa glândula pineal aí, né? O que acontece? Ele vai dizer, não, aí a alma se torna capaz de movimentar o corpo. Tá? Então, a força original para qualquer movimentação do corpo, ela é uma força originalmente da próprio espírito, da própria alma, tá? Que ela é capaz de movimentar tanto sentimentos, quanto paixões, quanto o braço. Né? Então, a explicação dele basicamente é essa, quer dizer, existe uma força na alma, essa força é capaz de mudar os ânimos, de mudar os sentimentos, de mudar as paixões, e também é capaz de mudar o braço de lugar. Tá? Só que a força, ela justamente não é uma força igual à força de uma bola que bate na outra. Ela é uma força diferente, né? Já começa que ela é uma força invisível, né? Você não enxerga né, um impacto quando você fala que a pessoa ficou triste ou ficou feliz, né? Não tem nada batendo em nada, não. É alguma coisa que acontece no nível espiritual. Então é alguma coisa que justamente não tem extensão, só tem pensamento. Agora, esse pensamento, quer dizer, assim que ele meio que consegue responder à questão de Elizabeth, né, é um pensamento que é capaz de mover o corpo. Tá? Então, o que a ciência deveria fazer? Né? Ela deveria, quando alguém for preocupar com isso, né, e aí o Descartes se desculpa, ele fala, olha, eu não estou preocupado com isso nesse momento, eu estou tendo que lidar com outros problemas mais graves, que é definir a dúvida hiperbólica, o penso logo existe e tal, a matemática, a geometria descritiva, ele está pensando em outras coisas, ele não está pensando nas coisas do mundo da extensão. Tá? Ele vai dizer, quem for pensar isso no mundo da extensão, a partir dos pensamentos do que eu estou descobrindo, né, vai ter que descobrir quais são as atribuições de cada um desses tipos de força. Quer dizer, qual que é como é que se dividem essas forças da alma? Quer dizer, se elas são de um tipo só, se existem diversos tipos, como é que elas se implementam, que tipo de movimentação a alma é capaz de criar, que tipo de movimentação ela não é capaz de criar, né? Quer dizer, tudo isso ainda vai ser descoberta de ciências futuras, né? Eu, Descartes, estou criando só uma base para vocês pensarem e entenderem como é que a coisa funciona. Agora, além de mim, alguém vai ter que mexer com esses problemas da extensão, das figuras, do movimento, né? E vão ter que fazer, então, esse tipo de perspectiva. Tá? Mas antes de abandonar o assunto na carta, né? Quer dizer, ele acaba optando por dar mais um exemplo para Elizabeth, né? De que existem essas forças invisíveis, né? E o exemplo que ele vai dar, o que é bem interessante, quer dizer, é o exemplo de forças invisíveis que atuam na própria matéria. Né? Quando a matéria se movimenta, muitas vezes é porque uma bola bateu na outra, aí você vê, né? Uma bola vindo, batendo na outra e outra bola se deslocando. Mas muitas vezes a força que faz a matéria se deslocar é invisível. Quando, por exemplo, você pega uma bola, coloca a uma certa altura e solta e a bola cai. E alguém poderia se perguntar, poxa, mas quem que empurrou a bola para baixo? E o Descartes, com o conhecimento de física que existe na sua época, vai dizer é uma força invisível, né? Sobrenatural, espiritual, que empurra as coisas para baixo. Né? Nessa época não existia ainda Newton, as descobertas da força da gravidade, nem nada, não se conhecia isso. Né? Então ele vai responder que são justamente esse mesmo tipo de força invisível da qual a alma é dotada, né? Que vai criar esse tipo de movimento. Né? E se alguém ainda quisesse perguntar a ele, porventura, né? Se, do mesmo jeito que tem que existir uma alma que pensa, né, para poder ficar brava, ficar triste, ficar feliz, né? Poderia se perguntar, poxa, mas qual é a alma, então, que pensa que a pedra tem que cair, né? Aí a resposta dele seria bem simples, ele fala, é Deus, né? Quer dizer, ou seja, toda a movimentação invisível que acontece no mundo físico, no mundo da extensão, ele é resultado também de uma alma que está movendo as coisas, né? E esse ser que está movendo as coisas é Deus. Então, é um pensamento ainda que não está totalmente desmistificado, digamos assim, do poder divino
apontando no sentido de uma autonomia de leis mecânicas, né? Coisa que só vai acontecer futuramente, justamente com o pensamento do Newton e tal, tudo mais, que vão dizer, não, o mundo, Deus não está mexendo cada fio de cabelo que cresce, ele não está olhando cada folha da árvore que cai, Deus tem mais coisa para fazer, ele não vai ficar cuidando dessas coisas, né? Essas coisas são mecânicas, existe uma mecânica da natureza, né? E aí justamente o trabalho desses pensadores vai ser descobrir quais são as leis da natureza, que são leis mecânicas. Mas, por enquanto, no Descartes, isso ainda está um pouco confuso, quer dizer, ainda existe a ideia de que efetivamente tem um Deus que é quem faz com que as coisas que acontecem no mundo, né, que não acontecem por força da minha alma ou da alma de outra pessoa, ou da alma de alguém que eu conheço, tudo mais, tudo aquilo que acontece em outras dimensões distantes da gente são coisas que são movidas por Deus, né? Essa perspectiva, então, que eu acho que dá para a gente abstrair assim do pensamento do Descartes, né, para mostrar para vocês como é que ele equaciona esse problema de corpo e alma, né? Mas, enfim, percebam a saia justa que a pergunta de Elizabeth colocou o Descartes, né? Quer dizer, como é que uma pessoa que está com um pensamento lá na estratosfera, lá pensando coisas extremamente abstratas e importantes, né? Importantíssimo. O Descartes ele descartou, ele fulminou, num certo sentido, todo o pensamento medieval e antigo, né? Do ponto de vista dessa construção nova aí que ele sugere, né? Que é uma construção a partir do sujeito. Porque essa é a grande sacada do Descartes. Não, se as coisas são do jeito que eu estou falando, a gente vai poder construir uma ciência baseada na matemática, que é uma maneira do sujeito pensar as coisas. Tá? Então, ele está fugindo dos problemas de como o mundo efetivamente é, né? Para trazer para dentro da matemática um novo território de desenvolvimento da ciência, aonde a ciência vai poder ficar brincando de fazer conta, de fazer descobertas, né? Discutir como é que funciona a força da gravidade, como é que se a Terra é plana ou se ela é redonda, quer dizer, você vai discutir essas coisas aonde, né? Vai dizer o Descartes. Você tem que discutir essas coisas na matemática e na física, né? Quer dizer, você vai ter que trazer para dentro desse campo de abstrações numéricas, né? A tua discussão teórica, a tua discussão científica, né? Essa é a grande contribuição e descoberta do Descartes, né? Essa é a grande contribuição dele. Enfim, não só, né? Tem várias outras e tal, mas é que eu elegi para trazer um pouquinho aqui para vocês, para a gente conversar, tá? Pessoal, tranquilos aí? Descartes, deu para encarar? Alguma dúvida? Tá bom. Eu coloquei para vocês lá aquelas perguntas, né, do da época da Idade Média, né? Da ciência da Idade Média. E aí a gente podia dar uma olhada aqui em algumas, tá? Não são muitas, né? São 13 perguntas, se não me engano. Estão focadas nesse período anterior, então, a moderna, né? Que é o período medieval. E vamos ler aqui a primeira e ver o que vocês acham. Leia o excerto do texto a seguir e depois responda a alternativa correta. Santo Agostinho, bispo de Hipona, no norte da África, foi sem dúvida o filósofo mais importante devido à sua criatividade e originalidade, a surgir no pensamento antigo desde Platão e Aristóteles. Então, a importância aí do Santo Agostinho, né? É um pensador do final do período antigo, ainda profundamente ligado aos clássicos,
mas já refletindo em sua visão de mundo e em suas preocupações as grandes mudanças pelas quais passa sua época e prenunciando o papel que o cristianismo terá na formação da cultura ocidental, para o que contribui de forma decisiva. Sua influência na elaboração e consolidação da filosofia cristã na Idade Média, até a descoberta do pensamento de Aristóteles, a redescoberta, né, do pensamento de Aristóteles no século XIII, foi imensa e sem rival. Tá? Então, essa aí é a passagem do livro aí desse professor Danilo Marcondes, destacando a importância, então, de Santo Agostinho. Aí vamos para as alternativas. A. Santo Agostinho foi um filósofo cristão que buscou o máximo possível dissociar a influência de Aristóteles da doutrina eclesiástica da época. Para tanto, se baseou largamente na doutrina epicurista e reformulou diversos dogmas da Igreja Católica. B. A reflexão e a ação criadora eram, para Santo Agostinho, elementos de uma praxis revolucionária, a qual visava trazer os homens ao contato com a Jerusalém celeste, sem que necessariamente contassem com a intervenção de sacerdotes, fossem esses bispos ou padres. C. Santo Agostinho buscou sintetizar em seu pensamento uma reinterpretação do cristianismo primitivo, à luz de Sócrates, Pitágoras e Anaximandro de Mileto. Essa tríade levou-o a escrever duas obras centrais para o assim chamado período agostiniano, Confissões e Civitas Dei. D. A aproximação que elaborou entre a filosofia de Platão, que conhecia através dos intérpretes da escola de Alexandria e de traduções latinas, e o cristianismo, constitui a primeira grande síntese entre o pensamento cristão e a filosofia grega, o assim chamado platonismo cristão. D. Aproximação com Platão. Leitura da escola de Alexandria, que a gente já viu aqui, que são os neoplatônicos, né? E traduções latinas do Platão. E aí o cristianismo constitui a primeira grande síntese entre o pensamento cristão e a filosofia grega, assim chamado platonismo cristão. Todo mundo vai nessa? Alguém tem alguma dúvida? Tranquilo? É essa mesmo, tá? Se tiverem alguma dúvida em relação a alguma outra. Mas ele não quis dissociar o Aristóteles, não foi uma coisa assim, não, Aristóteles não presta. Não, Aristóteles não era conhecido na época, os textos dele tinham sumido, né? Por isso que ele nem leu. Praxis revolucionária, né? A segunda não tem nada a ver, Jerusalém Celeste. E a terceira, né? A luz de Sócrates, Pitágoras, né? Também não tem nada a ver. Efetivamente é a D. Parabéns, Nilton, Matheus, muito bom. Só mais uma aqui para a gente terminar. A escolástica, importante vertente filosófica, possui características distintas da filosofia antiga e do assim chamado período agostiniano. Ele vai falar agora de escolástica, então. A partir do texto que se segue, tem-se um panorama histórico do período referente à escolástica. Leia o texto e assinale a opção correta relativa à época e a característica fundamental da vertente filosófica conhecida como escolástica. Aí o texto. A Renascença carolíngia teve, no entanto, uma duração relativamente curta. Após a morte de Carlos Magno, seu império foi dividido entre seu filho e os sucessores deste, segundo a lei dos francos, levando a uma nova fragmentação política e gerando grandes conflitos até o Tratado de Verdun, que estabeleceu a divisão do império. Tá? Essa divisão do império aí foi a divisão entre a França e a Alemanha, tá? Só para vocês situarem aí, é a época que está surgindo esses dois países que eram um na época do Carlos Magno. Essa divisão perdurará
significando a separação entre, território da França e o Império que ressurge no final do século X com Otto I, incluindo parte da Alemanha, norte da Itália e Austrália. Eu nem lembrava que ele falava isso. É, portanto, apenas em torno dos séculos XI e XII que assistimos ao surgimento da assim chamada escolástica, como ficou conhecida a filosofia medieval a partir de então. Aí as alternativas que ele coloca. O período de surgimento da escolástica, por coincidir com o fortalecimento do Império Romano no Ocidente, consistiu em um reavivamento dos valores caros a Roma, tal como Urbi et Orbi, razão pela qual a Igreja Católica conseguiu instituir ordens militares e expandir seu domínio na Europa e na Ásia. B. Esse termo, na escolástica, designa, de modo geral, todos aqueles que pertencem a uma escola ou que se vinculam a uma determinada escola de pensamento e de ensino. Passou a significar também, por esse motivo, um pensamento filosófico que compartilha a aceitação de certos princípios doutrinários comuns, os dogmas do cristianismo. C. A escolástica é um termo que advém do grego skolé, que significa tempo livre. Assim sendo, os sacerdotes chegados a essa doutrina postulavam a necessidade do homem se integrar ao máximo possível em atividades de contemplação religiosa e meditação, sempre orientado por bispos e padres que acompanhavam de perto tais exercícios espirituais. E D. A escolástica designa uma vertente filosófica que retoma o racionalismo grego, caro a Sócrates e Platão, e que promove uma leitura exegética e reinterpretativa da doutrina da Igreja, com base na retomada das noções gregas de física, cosmos e causalidade. A partir de então, nas escolas de catecúmenos, os evangelhos foram escritos e largamente discutidos pelo corpo eclesiástico dos séculos XI a XIII. O que vocês